Há 25 anos, a Estácio vem formando histórias brilhantes aqui no Ceará. Durante esse período, mais de 30 mil profissionais foram formados pela instituição. Para comemorar essa data tão importante, a Estácio do Ceará recebeu grandes nomes da terra alencarina para celebrar a data. O time da Estácio Ceará, aqui representados pelos nossos gestores, coordenadores, docentes, acadêmicos e egressos, são os nossos elos com os nossos parceiros que serão capazes de nos levar ainda mais longe. Nós estamos aqui com o reitor José Viana, reitor aqui da Estácio Ceará. Reitor, são 25 anos de história, 25 anos de transformações na vida de muitos alunos, mais de 30 mil profissionais já formados pela instituição. Eu queria que você falasse sobre esse momento tão importante que são os 25 anos da Estácio aqui no Ceará. Hoje a gente está fazendo um evento direcionado para um público que é muito importante para a nossa reputação. É um evento para a sociedade civil organizada, para que ela possa conhecer a nossa trajetória e nos dar o devido valor. Então, a gente fica muito feliz de poder trazer todas as autoridades, as entidades de classe e trazer uma mensagem, uma reflexão sobre algo que está muito presente hoje, que é a tecnologia, e como essa tecnologia impacta a nossa missão de educar para transformar. E o Pedro Doria, nosso palestrante de hoje, fez isso muito bem. E é legal que nesse evento a gente instituiu uma comenda para reconhecer as personalidades que fazem a diferença na educação no Brasil, no Ceará, que é a comenda Diamante da Educação, que a gente pôde agraciar duas personalidades que contribuíram de forma relevante para a educação do estado do Ceará. E a gente quer fazer disso um movimento permanente. Na nossa evolução, sempre está reconhecendo aqueles que nos ajudam a cumprir a nossa missão de educar para transformar. Nós estamos aqui com a professora Luana, que também é coordenadora do curso de jornalismo aqui da Estácio. Professora, a Estácio está fazendo 25 anos aqui no Ceará, né? 25 anos aí transformando vidas através da educação. Queria que a senhora falasse sobre a relevância da formação acadêmica e também sobre o aniversário, essa data tão importante, né? Que é os 25 anos da Estácio aqui no Ceará. Pronto, a Estácio está comemorando 25 anos, né? É um marco. Tem uma importância na nossa sociedade, né? A atuação da Estácio na cidade de Fortaleza e também no interior, né? Que já estamos há alguns anos no interior do estado. É fundamental para a qualificação e a formação de profissionais das mais diversas áreas, né? Afinal, são muitos cursos e nesses 25 anos, muitos profissionais já estiveram no mercado, né? Estão no mercado, atuando em suas áreas. E o momento em que eles estiveram aqui, né, foi fundamental para a formação e para a qualificação profissional, porque além de termos acesso às informações, ao conhecimento ligado aos cursos, né, a Estácio também se preocupa em mobilizar os estudantes para a atuação deles na sociedade, com ações sociais, com ações de extensão, o diálogo com o mercado, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o meu campo de atuação, que é o jornalismo, né, as nossas matrizes são muito atualizadas, estão sempre em diálogo com o que o mercado exige, com a transformação do profissional da comunicação. Então, a gente, além de ter a questão do radiojornalismo, né, do telejornalismo, nós temos formação em audiovisual, diálogo com as redes sociais, com a transmídia, né, a transdisciplinaridade do conteúdo que é ministrado em uma disciplina em diálogo com as outras, a possibilidade das agências experimentais, aí falo também não só de jornalismo, também como a de publicidade e propaganda, e nós também estamos sempre ampliando a nossa fala, né, para além dos muros da universidade, na medida em que nós trazemos os profissionais para cá, para conversar com os alunos e também levamos para visitações em alguns espaços, né? E eu tenho
imensa satisfação quando eu encontro os meus ex-alunos no mercado, inclusive já fizemos algumas pautas juntos, e também quando os meus alunos estão estagiando, né? Durante o processo ali da formação, conseguem a possibilidade do estágio. Então, a formação profissional, a qualificação profissional, o acesso à academia, né, é de fundamental importância para o crescimento dos profissionais. Eu acredito muito que a Estácio contribui com isso, por ter profissionais qualificados, ter uma estrutura adequada para que isso aconteça e, o mais importante, ter os alunos interessados, né, na formação e cada vez mais exigindo dos docentes o melhor. E nós estamos aqui prontos para isso. Nós estamos aqui com Gessé de Holanda Cordeiro, que recebeu hoje a Comenda Diamante da Educação aqui pela Estácio do Ceará. Gessé, você que passou aí pela direção geral e também acadêmica aqui da Estácio durante 1998 até 2008, né? Você que viveu esses momentos. Como foi hoje passar por essa homenagem? Foi um dia muito bom para mim, foi uma atitude assim, de reconhecimento da empresa a um trabalho que a equipe realizou. Eu cheguei a dizer aqui, quando da minha homenagem que foi feita, eu cheguei a dizer que eu não acredito em homenagem individual. É um ensinamento também que eu quis deixar aqui, tudo que a gente consegue é com a equipe. A gente depende das pessoas, ninguém é sozinho. Então eu fiquei muito emocionado realmente de retornar aqui depois de tanto tempo, principalmente para rever meus amigos e também de apoiar esse evento da FIC, que eu carrego no meu coração. Trabalhei aqui 10 anos como diretor acadêmico e diretor-geral, depois eu ainda fiquei na empresa, na Estácio, para outros desafios em outros locais. Eu vou falar da palavra reconhecimento, ela é muito importante. E eu estou falando com você que é aluna da faculdade, de um setor muito importante, saiba disso, que reconhecimento é algo que a gente tem que carregar conosco durante toda a vida. Agora, na verdade, o que importa mesmo é o trabalho que você teve a oportunidade de fazer, tá certo? Esse é o que dá mais um sentimento assim de dever cumprido. Quais palavras o senhor poderia dizer para os próximos 25 anos da Estácio aqui no Ceará? Olha, eu acho que é uma fase de crescimento, de você buscar mais oportunidades na área de educação. A Estácio tem que se modernizar em termos de tecnologia, que foi o que a gente viu hoje, né? Não pode ficar ali essas coisas novas que estão aparecendo. Está aí o desafio da inteligência artificial, que eu acho que ela não vai eliminar o poder criativo do homem, porque o homem é que criou o site GPT, por exemplo, então, mas vai ter que se adaptar. A gente não pode ter um aluno hoje que já domina a tecnologia e você ter ainda salas de aula que possivelmente ainda esteja vivendo numa época diferente, anterior. Tem que acompanhar, vamos dizer, as mudanças que estão ocorrendo. Eu acho que é o maior desafio que tem agora para frente. As novas profissões que vão surgir, novos cursos e assim por diante. Muito obrigada, Gessé, e parabéns pela homenagem. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Porque... Nós estamos aqui com a Ângela Marinho, né, que é da CIVJOST, também da ACI. E, Ângela, eu queria que você falasse que hoje está acontecendo os 14 anos, né, da derrubada do diploma dos jornalistas. Eu queria que você fizesse uma ligação com a importância do nosso fazer jornalismo. Bem, é muito importante essa data que está acontecendo hoje, porque desde que o diploma, a obrigatoriedade da formação de nível superior para jornalistas foi derrubada, a FENAJ, a Federação Nacional dos Jornalistas, e os sindicatos, nós nunca ficamos parados. Nós começamos a nos movimentar e foi criada uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional para recuperar essa obrigatoriedade. E dentro da Constituição, que seria uma coisa mais forte, essa PEC foi aprovada no Congresso, no Senado, em 2 turnos, e há muitos anos está na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados, porque é muito importante para nós jornalistas termos essa formação. Como é que você faz jornalismo, como é que você constrói informação sem ter uma formação
uma formação ética, uma formação técnica, uma formação política para você exercer a profissão. Então, esse é o nosso objetivo. Nós queremos contar com o apoio da sociedade, com o apoio dos deputados federais, para conseguirmos, neste ano, a aprovação da proposta de emenda constitucional que recupera essa obrigatoriedade. Nós estamos com o jornalista Pedro Doria, que acabou de ter uma conversa aqui com os estudantes de jornalismo da Estácio. Pedro, você já falou aqui da importância da mídia, né? Você aí que já fez bastante parte dessa mídia mais tradicional, muitos anos na mídia. Como foi você pode falar sobre a diferença da sua atuação na mídia tradicional e agora também com o canal Meio, né? Que é um canal de jornalismo independente que está super ativo aí, por exemplo, nas redes sociais, também no YouTube? Eu não sei se existe uma grande diferença, senão, evidentemente, o tamanho da redação. Numa empresa grande, você tem uma quantidade grande de repórteres e, portanto, você tem uma capacidade muito extensa de cobertura. Numa empresa menor, você tem menos capacidade de cobertura, menos capacidade de produção. A diferença essencial é essa. O desafio que nós temos no meio, e é isso que a gente se propôs a fazer, é algo que poderia ser feito perfeitamente na imprensa tradicional ou em qualquer outra, que é usando os mesmos valores que sempre, nos quais sempre se baseou a imprensa, a gente encontrar a maneira mais adequada de informar dentro da internet. Quer dizer, a gente tem uma preocupação muito grande de buscar quais são os hábitos digitais das pessoas e produzir informação olhando para aqueles hábitos. Ao invés de simplesmente, vamos lá construir uma redação, como sempre houve redações, vamos botar um site, vamos começar a publicar matérias, a gente não faz isso, a gente faz o caminho contrário. Como é que as pessoas estão se informando? Quais são os hábitos que as pessoas têm na internet? As pessoas veem muito o YouTube? Então vamos fazer vídeo para o YouTube. As pessoas acessam o e-mail de manhã cedo para ver o que receberam de novo? Então vamos botar uma newsletter lá. As pessoas gostam de correr ou ir para o trabalho ouvindo podcasts? Então vamos ter podcasts. Então a gente está sempre fazendo isso. Procurando quais são os hábitos digitais e, a partir dos hábitos digitais que as pessoas já têm, a gente constrói a informação que nós consideramos necessária para informar a sociedade dentro daquele modelo novo. Talvez a diferença essencial seja essa, mas não é porque estamos num meio digital, porque no meio digital todo mundo está. A gente só tem esse drive, né? Essa obrigação que a gente se põe, esse critério que a gente escolhe para definir como que a gente vai fazer jornalismo. E como jovem jornalista, né, que somos, podemos nos preparar para estar nesse ambiente digital e para ocupar credibilidade, espaço nesse ambiente digital, nesse novo modelo que o senhor acabou de falar? O que qualquer jovem jornalista deveria fazer é cumprir uma missão dupla. Primeiro, tem que ter uma boa formação. E uma boa formação quer dizer conhecer a história do Brasil, entendeu? Ter uma boa noção de como é que a economia funciona, ter uma boa noção de como é que política funciona. Agora, se você for querer ser repórter esportivo, ter uma boa noção de como é que os clubes de futebol funcionam, como é que o futebol antropologicamente, sociologicamente interage com a sociedade, como é que você tem que conhecer, do ponto de vista da ciência humana, como é que a sociedade se organiza no entorno daquilo que você vai cobrir. Esse conhecimento é fundamental para você conseguir trazer sofisticação, para você realmente conseguir ajudar a fazer as pessoas entenderem aquilo que você está cobrindo. Agora, isso posto, você tem que ter um conhecimento técnico também, entendeu? Você tem que saber cortar um vídeo, você tem que saber escrever um texto, você tem que saber entender quais são os equipamentos que você tem que usar para cada coisa. Esse conhecimento técnico é fundamental, porque, no fim das contas, o seu trabalho vai ser contar uma história. E contar uma história quer dizer ter informação suficiente para construir aquela história de uma forma interessante e, simultaneamente, ter informação suficiente sobre como que você estrutura a história. Então, tem um trabalho de estudo e tem um trabalho de domínio de técnica.
Você falou aí da importância de contar boas histórias, de ter esse conhecimento, né, essa bagagem, para a gente saber aí fazer um bom jornalismo. Você já é escritor de vários livros, né, que fala sobre a história do Brasil, que fala também sobre a ação integralista e também sobre o fascismo aqui, fazendo essa ligação recente. Eu queria que você deixasse aqui algumas orientações e algumas dicas pro pessoal aqui do jornalismo para desenvolver um bom repertório dentro do jornalismo. De novo, é ler, é assistir muito filme, é ouvir muita música, você tem que estar sempre curioso para se informar mais. E não é se informar mais apenas lendo o jornal e assistindo jornal, é se informar mais aprofundando o seu conhecimento. Isso é uma missão para a vida. Isso não é uma coisa que você vai fazer na faculdade e depois você está pronto. Não, estudar e estudar coisas diferentes é uma missão para a vida. E quanto mais formas você dominar de narrar uma história, de organizar uma história, de estruturar uma história, mais completo você vai ser como jornalista.